O tema do papel da mulher na sociedade, na família e na igreja tem provocado grandes debates. Vamos analisar a liderança feminina e sua importância para a Igreja de Cristo? A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora. Vamos juntos enriquecer um pouco mais o conhecimento acerca da Palavra de Deus desta feita com um assunto muito importante para os nossos dias, pois a lição que vamos tratar desta feita é a lição de número 6 dos jovens, faixa etária dos jovens da Escola Bíblica Dominical, e o título da lição é Exemplos de Liderança Feminina. Exemplos de liderança feminina. É bom sempre lembrarmos o tema do trimestre, o tema central desses 3 últimos meses do ano de 2022, que é liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Estamos então diante da lição de número 6, que com certeza vai enriquecer os seus alunos. Alunos que participam da Escola Bíblica Dominical, da faixa etária dos jovens, pois a Escola Bíblica Dominical é um trabalho que ensina a Bíblia Sagrada de forma sistemática, metódica, um ensino excelente para que os jovens cristãos possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e produzir frutos, pois a Palavra de Deus, ela provoca transformação, ela faz gerar frutos na vida do cristão. E esta lição rica, ela está dividida em 3 tópicos. Cada tópico tem um assunto que precisa ser abordado, tem um objetivo que precisa ser alcançado. O primeiro objetivo desta rica lição é mostrar a posição das mulheres nas Escrituras Sagradas. Conhecer é o segundo objetivo, conhecer alguns exemplos de liderança feminina. E em terceiro lugar, o terceiro objetivo é apresentar uma resposta bíblica ao feminismo. Então é um assunto muito importante, uma lição riquíssima. Mas ainda aqui na introdução, gostaríamos de agradecer, o nosso pastor presidente Roberto José dos Santos, ao nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, pastor Renato Torres Mou, como também a toda a equipe de gravação, a equipe de comunicação e mídia da IEADALP, pois há um grande número de irmãos e irmãs profissionais da comunicação nos bastidores, tentando trazer o melhor para você. Deus abençoe a esta equipe. Como também externamos a nossa saudação à coordenadora estadual, esposa do nosso pastor presidente, irmã Iraci Santos, já que se trata de uma lição voltada para o público feminino, liderança feminina. Então, é pertinente saudarmos a nossa coordenadora estadual, irmã Iraci Santos. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Como também gostaria aqui de registrar também a minha saudação à minha mãe, irmã Josina, que é uma incentivadora muito grande na minha vida, acerca do ensino da Palavra de Deus. A minha mãe tem uma mini biblioteca em casa, amém? Como também a minha adjutora, a minha esposa, Thalita Maiara. Então, são mulheres de Deus na minha vida e gostaria assim de externar a minha gratidão a essas mulheres. Liderança feminina é o tema ou o título da lição, exemplos de liderança feminina. O texto base desta lição, ou o texto principal, está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Esse é o texto principal desta lição. Veja que se refere a Ulda, uma profetisa. A lição irá discorrer sobre a liderança desta mulher. O texto bíblico, que geralmente é lido em sala de aula, o professor lê com seus alunos, se encontra em Juízes capítulo 4,
do versículo 4 ao 5, como também em 2 Crônicas, capítulo 34, do 22 ao 28. Com certeza você, querido professor, querida professora, irá ler em sala de aula com seus alunos, pois a lição é extraída, né, o assunto da lição é extraído desses textos bíblicos. Amém? Dando continuidade, nós não estamos aqui apenas para ler a lição ou trazer um ensinamento da lição como em sala de aula, mas para tentar extrair alguns subsídios para enriquecer a aula do professor, para que ele possa estar mais preparado, que possa somar mais conhecimento em relação a este assunto. E temos aqui na lição 4 personagens, 4 exemplos de liderança feminina que consta na Bíblia Sagrada. Débora, a juíza e profetisa Débora, a profetisa Hulda, né? Como também a lição vai abordar Priscila e Lídia, mas com certeza há outros exemplos de liderança feminina na Bíblia Sagrada que, de acordo com o seu tempo em sala de aula, pode explorar mais este assunto. Esther é um grande exemplo de liderança feminina. Por que não falarmos também, né, de Miriam, de outras personagens da Bíblia Sagrada no contexto feminino? Abigail é outra também. Mas, corroborando com este assunto e uma das personagens que é Débora, nós vemos nesta lição que o comentarista ele aborda esta mulher de Deus, usada por Deus, para estar à frente, inclusive, de uma batalha, né? A Bíblia vai mostrar que Débora, ela foi para o campo de batalha. Porque alguém pode pensar que por ser mulher, né, e ela era uma líder, talvez ficasse apenas na retaguarda. Até porque há também que se destacar aqui a questão cultural, né? Cada nação, de acordo com a época, né, a mulher, ela tem o seu papel. No entanto, a Bíblia, pela Bíblia Sagrada, nós aprendemos, e com esta rica lição, que a mulher, diante de Deus e de Jesus, ela não é colocada em posição inferior de forma nenhuma. A mulher foi criada por Deus. A mulher foi criada pelo mesmo Criador que criou o homem. E desta forma, tem a mesma importância. No entanto, nós vamos aprender nesta lição que a mulher tem um papel um pouco diferente do homem. Mas isso não implica de que Deus não possa usar ela também na liderança. E falávamos aqui de Débora. Veja que interessante, extraído da Bíblia de Estudo da Mulher. Débora foi uma mulher das Escrituras elevada a um alto cargo político por seu próprio povo. Veja que interessante, né? Débora foi juíza, ou seja, ela julgava a causa do povo de Israel naquela época. Lembrando que nesse período dos juízes, o povo de Deus se distanciava, começava a fazer coisas erradas aos olhos de Deus, e vinha o julgamento do Senhor, vinha o castigo. E o povo clamava e Deus levantava um juiz, e no caso aqui, Deus levantou a juíza Débora, que foi um grande exemplo de liderança para o povo de Deus. A lição vai destacar sobre Débora o seguinte, vou destacar apenas alguns trechozinhos desta lição rica, mas com certeza a professora ou professor em sala de aula pode explorar mais este assunto. Débora foi profetisa e também exerceu a função de juíza sobre Israel. Liderou seu povo que estava amedrontado diante de um exército de Jabim. Ou seja, havia um ímpio, né? um rei ímpio que estava afrontando o povo de Israel. E aí Deus se utiliza de Débora para trazer vitória para o seu povo.
Deus se utiliza desta mulher para trazer vitória para o seu povo. E o interessante é que a gente tem algumas características desta grande mulher, né, podemos dizer assim, Débora, sobre a liderança dela. Mas isso vamos ver no próximo bloco. Amém! Estamos de volta e, como falamos, né, vamos trazer aqui algumas características da liderança de Débora, uma líder presente na Bíblia Sagrada, uma líder de suma importância para o povo de Israel. E uma das características da liderança de Débora, né, ela procurava, as pessoas procuravam Débora para solucionar problemas, ou seja, era uma pessoa que liderava pelo exemplo. Outra característica, profetizava, recebia mensagens diretas de Deus e as entregava, essas mensagens. Outra característica desta mulher era corajosa, determinada, no entanto, humilde, porque vamos ver aí em Juízes 4 e o verso 9, que ela alega: olha, quando vencermos a batalha, não digas que foi eu, que foi uma mulher, mas Deus. É Deus quem vai à frente. Então veja a importância da humildade do líder e de ser temente a Deus, de reconhecer que a vitória vem do Senhor. Deus às vezes levanta um líder, né, e para conduzir o seu povo, para fazer o seu povo prosperar, e muitas vezes o líder cai no pecado, na tentação de se soberbecer, né, de se colocar como alguém que fez, que pode, mas na verdade quem pode e quem faz tudo é Deus. E Débora tinha essa característica de ser humilde, era determinada, foi para a batalha, né? O homem pediu para ela ir e ela foi, porque ele disse: olha, eu só vou para a batalha se você for com a gente. Então veja como Débora era uma pessoa, uma líder influente, né, e corajosa e determinada e humilde. Mas a lição também vai abordar outra mulher chamada Hulda, a profetisa Hulda. E eu gostaria também de destacar também algumas características desta profetisa, que aparece pouco na Bíblia, né? A personagem Hulda aparece pouco ali na Bíblia, né? É mencionada em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 22, como 2 Reis, capítulo 22, e o verso 14, mais especificamente. Mas esses capítulos falam mais um pouco da história de Hulda, do seu ministério profético ali no povo de Israel. E Hulda era uma mulher também usada por Deus, né? Uma mulher também corajosa, porque entregava a mensagem que Deus mandava. Hulda, ela era bem considerada no meio ali daquele povo. Por quê? Pela Bíblia nós vamos notar que havia profetas, homens, na época de Hulda. No entanto, o rei procura Hulda, né, para consultar a Deus. Procura uma mulher. Veja a importância da mulher, a importância que Deus dá à mulher. Já quebra aí de cara, né, essa questão do feminismo, que quer dizer que pela Bíblia, pela família tradicional, a mulher ela é deixada de lado, a mulher é escanteada, a mulher é humilhada, né? A questão do machismo. Mas pela Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós podemos presenciar que Deus, Ele ama as mulheres, Ele conta com as mulheres, inclusive para liderar. Vimos o exemplo de Débora, o exemplo de Hulda como profetisa, né? E entre outras mulheres que vamos falar também aqui, Priscila, Lídia, tem também o caso de Esther, né? Que não é mencionado na lição, mas também é um grande exemplo. Deus sempre cuidando das mulheres, Deus sempre demonstrando o valor que a mulher tem. A mulher não é inferior ao homem. As pessoas às vezes confundem. O homem é colocado na vida da mulher para proteger,
né? E a mulher na vida do homem para ajudar, para ser ajudadora, para estar ao lado dele. Então, isso não é ser inferior, não é verdade? Não é ser inferior. Já quebra de cara essa questão deste tema das feministas, né, que querem dizer que a família tradicional é ultrapassada, que a mulher é humilhada e escanteada. Pela Bíblia Sagrada a gente presencia que não. Às vezes essas pessoas querem pegar textos isolados na Bíblia Sagrada, mas a própria Bíblia explica ela mesma, né? Não podemos pegar textos isolados de contextos históricos da época, né, para trazer para a realidade de fato. Outra mulher que a Bíblia menciona como líder, está na lição, é Lídia. E queremos destacar também algumas características aqui de Lídia. Esta mulher de Deus, natural da cidade de Tiatira, né? Ela tinha uma profissão, era vendedora de púrpura, por aí a gente já tira que era uma empreendedora, né? Ali para sua época. Ela provavelmente foi a primeira europeia convertida pelo ministério do apóstolo Paulo. Era uma mulher generosa, aquela mulher que gostava de ajudar. A gente percebe isso nas passagens em que menciona Lídia. Temos aí Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14, 15 e o versículo 40. Atos 16, versículos 14, 15 e 40. Você vai ver aí algumas passagens sobre Lídia, esta mulher também que é um exemplo de liderança. E outra mulher mencionada na lição é Priscila, né? Priscila, que tinha como esposo Áquila, eram fazendores de tendas. Há também aí a profissão deste casal, né? Tinha uma profissão, assim como o apóstolo Paulo era fazedor de tendas. Desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, no ministério da Igreja de Cristo, né? Pregando o evangelho e ajudando no reino de Deus. Referências bíblicas sobre Priscila, você pode anotar aí, né? Atos capítulo 18, versículos do 1 ao 3, capítulo 24, Atos dos Apóstolos, aliás, capítulo 18, ainda versículos do 24 ao 26, Romanos 16 e 3 e 1 Coríntios 16 e 19. São referências sobre Priscila, mais uma mulher de exemplo na obra do Senhor, mais um exemplo na Bíblia de liderança. E como não mencionar as mulheres que estiveram presentes ali ao lado de Jesus em seu ministério. A lição vai destacar também essas mulheres. Primeiro, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, né? Teve os cuidados de uma mulher, Jesus quando criança, né? E houve muitas mulheres que estiveram também presentes ali no ministério de Jesus. Jesus inseriu elas, né, em meio a algumas pessoas que queriam colocar a mulher, né, às margens da sociedade, queriam humilhar ela, mas Jesus trouxe à tona a importância da mulher. Jesus vê todos de igual forma, né, de igual forma. Jesus conta com todos, assim como usou Débora como uma líder política, profetisa, juíza, Uda como profetisa em meio a uma sociedade onde havia muitos profetas homens, né? Deus também ali, através de Jesus Cristo, usa muitas mulheres para mostrar, exemplificar que Jesus valoriza as mulheres. O Filho de Deus veio para salvar todos, resgatar a dignidade das mulheres, inclusive, né, e de todos os tempos. Jesus curou algumas delas, está aí em Lucas 8, 43 ao 48, 13, do 10 ao 13. Libertou também mulheres de espíritos imundos, né, espíritos malignos, Mateus 15, 21, do 21 ao 28, Lucas 8 e 2, como também perdoou a mulher, Lucas 7, 36 ao 50, João 8, do 1 ao 11. Então, para encerrarmos esta lição tão maravilhosa que fala sobre a liderança, né,
feminina, exemplos de liderança feminina. Quero também trazer aqui, ao final desta aula, desses subsídios para enriquecer a sua aula, professor e professora da Escola Bíblica Dominical, que também extraído da Bíblia de Estudo da Mulher, da Sociedade Bíblica do Brasil, que fala sobre liderança feminina, né? A cultura judaica aceitava mulheres em posições de liderança, mesmo sendo extremamente valorizadas por Cristo e tendo recebido dele nova dignidade. Os papéis das mulheres eram diferentes daqueles dos homens, a quem Cristo havia escolhido para as posições de liderança. Nenhuma mulher foi chamada, comissionada ou nomeada para fazer parte do grupo de 12 apóstolos. Contudo, as mulheres cooperaram com Cristo, serviram-no, tiveram comunhão com ele, aprenderam com ele, oraram com ele e deram testemunho dele como Salvador. Por meio de seus serviços, elas exerceram liderança. Amém? Comente esta aula. Deixe o seu comentário, professor e professora, onde você leciona, qual a EBD que você ensina. Deixe nos comentários, curta, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas possam ser alcançadas com o ensino da Palavra de Deus. Agradecemos de coração a sua audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.